Com muito prazer, a gente recebe a médica infectologista Sara Dominique. Doutora, bom dia, bem-vinda. Quais os perigos desses hábitos que eu acabei de falar, que aparentemente são inofensivos, mas a senhora, enquanto médica, infecto, sabe que há um risco absurdo por trás desse hábito de estourar espinha, roer unha, porque pode ter essa infecção por bactéria e pode, inclusive, até levar à morte, né, doutora? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, prazer enorme estar aqui novamente. O hábito de roer as unhas vai muito além da transmissão de bactérias para o próprio corpo. A gente pode se contaminar com vírus, fungos, inclusive com os próprios vermes. A transmissão, que a gente chama oral e fecal, é por mãos contaminadas que podem contaminar tanto os alimentos quanto a própria ingestão através do ato de roer unhas ou passar a mão no rosto e também o ato de você espremer uma espinha, né, que é tão comum na sociedade, pode sim levar à disseminação via o sangue, né, através do sangue, da bactéria causadora daquela acne. Por que as mãos são tão perigosas, doutora? As unhas, né? O que é que há nessas unhas aqui que há a recomendação do hábito? Lave as mãos constantemente, né, com sabonete, passe o álcool. Por que nossas mãos, nossas unhas são tão perigosas? O que há aqui, doutora? Bom, na verdade, não só nas unhas, mas em toda a pele da gente, e isso inclui as unhas e os cabelos, né, que a gente chama de fâneros, que são acessórios do revestimento maior que a pele. Nós temos duas possibilidades de bactérias, vírus e fungos. A flora que reside na gente, então a nossa pele, inclusive as unhas e os cabelos, elas não são estéreis. São partes do nosso corpo que têm como integrantes bactérias, fungos e vírus. Isso faz parte e convive com a gente, normalmente sem ocasionar adoecimento. E existe aquela flora que a gente fala transitória, que a gente adquire ao final do programa Balanço Geral, numa jornada de trabalho, por ter um momento de contato numa área de toque, como, por exemplo, um assento de praça, de ônibus, a parte do elevador de toque para escolher um andar, enfim, qualquer região de toque que esteja contaminada, se você não higienizar as mãos, vai fazer parte da sua flora aquela carga bacteriana que você adquiriu. Trinco de porta. Trinco de porta, qualquer área que a gente chama de toque comum. Por isso que na época da pandemia, o mundo todo enfatizou bastante a higiene das mãos, que não é simplesmente, Douglas, pegar o álcool ou lavar com água e sabão de qualquer forma. Existe uma técnica, inclusive para remoção. Claro que a gente faz essa técnica no ambiente hospitalar, no ambiente que a gente preste assistência à saúde, mas é fundamental que a gente remova a maior quantidade possível dessas bactérias. E haverá bactérias que a gente não vai conseguir exterminar. Doutora, tem um caso de um influenciador digital, ele não é brasileiro, mas trouxe essa história à tona nos últimos dias, que ele tinha, né, pelo menos esse hábito de roer muito as unhas. Ele revelou que quase foi à morte porque teve um AVC, problemas cardíacos. É tão grave assim mesmo, doutora? Pode se tornar grave, sim. Não necessariamente ele ingeriu a bactéria, mas o ato de roer promove pequenos traumas no que a gente chama leito ungueal, que é onde a unha brota, né, da nossa pele, e ali a bactéria que faz parte da própria ou cavidade oral ou da própria pele adentra e toma conta e se aloja. Então, a bactéria Staphylococcus aureus, ela nem é tão comum de pele, ela é mais comum de cavidade nasal, da cavidade intestinal, né, do nosso trato digestório baixo e da cavidade oral. Então, se ele no ato de roer unha passou a bactéria, pela reportagem eu vi que é a bactéria Staphylococcus aureus, ela é uma bactéria muito perigosa, faz parte da nossa flora mais interna de mucosa de qualquer ser humano, né? Então, a qualquer momento a gente pode adoecer por ela, principalmente no momento em que a gente quebra essa proteção que é a pele. Eu acho que agora, essa hora, tem muita gente que tem esse hábito e está assim, né? Queixo caído porque a informação é muito grave, né? Muita gente, inclusive nosso diretor está dizendo aqui, eu tenho esse péssimo hábito. Doutora, tem alguma maneira de tentar tirar esse hábito terrível e perigoso de roer as unhas, doutora? Sim, existem várias formas, principalmente a psicoterapia, além do tratamento com medicamentos que a gente chama de ansiolíticos, antidepressivos, porque a causa do ato de roer unha tem como base, em quase que a totalidade dos casos, a ansiedade.
E se a gente não investiga mais a fundo o porquê da ansiedade do ser humano que tem o ato de roer unha, só o tratamento medicamentoso pode não ser necessário. Então, eu sempre recomendo para quem tem esse risco a psicoterapia, que é a forma mais eficaz, associada ou não ao uso de remédio para controlar a ansiedade, a forma da gente controlar de fato. Dia desses eu vi também alguém falando em uma propaganda que, coloca na ponta de cada dedo um negócio que quando você colocar na boca, acho que é uma ardência que provoca, que você vai inibir, volta a mão para o seu local. Isso você vai cuidar só, né? Temporariamente. Eu acho que tem esse cuidado, né, que há por trás de toda essa história. Ninguém rói a unha porque quer. Tem alguma história... Não. Entender a causa. Sem dúvida alguma que a manifestação do ato de roer unha é sempre a tradução da ansiedade. E o risco de uma doença bacteriana grave, como aconteceu com esse influenciador digital, que levou até um AVC, qualquer doença infecciosa tem esse risco, né? Além de verminoses, a própria Covid, influenza, porque você contamina aonde você passar. Doutora Sara, só para a gente fechar, além de esse péssimo hábito de roer unhas, a senhora também de pocar espinha, pegar alguma coisa que está aberta na pele, com a mão, todo cuidado, porque você está tocando essa mão em tudo que é lugar. A senhora falou bem, maçaneta de porta, chegou aqui, toquei, já pego bactéria, aqui também, em qualquer lugar. Então, que recado para a gente fechar a senhora passa para quem está na nossa audiência agora, que adora essa uma espinha, só um cravinho que eu vou apertar aqui. Há um risco absurdo, né? Roer unha, pocar espinha, coçar alguma coisa. Sempre higienizar as mãos e se precisar da drenagem, né, de acne facial em qualquer região do corpo, procurar um atendimento especializado, não necessariamente médico, mas as pessoas que trabalham com estética, que usarão soluções antissépticas para higiene, que tem a técnica realmente, não dá para estourar uma espinha de qualquer jeito, porque você pode até disseminar a bactéria pelo sangue, ter cuidado com manicure, pedicure, objetos perfurocortantes. Se a unha estiver inflamada, não toque, deixe quietinha, né? Não fica ali futucando, principalmente palitinhos que as manicures utilizam. E o mais importante é higienizar a pele, tomar banho, lavar as mãos e ter cuidado. Doutora Sara Dominique, um beijo para a senhora, muito obrigado e volte mais vezes, tá? Eu que agradeço, bom dia. Esse assunto rendia conversa para mais minutos aqui. Um beijo, até mais. Até mais.